Olá pessoal, nessa aula a gente vai fazer uma revisão de conceitos básicos da teoria de viga e em seguida a gente vai derivar a matriz de rigidez de um elemento de viga em coordenadas locais. Então vamos começar fazendo a relação entre a carga distribuída Q de uma viga carregada transversalmente, a força cortante V e o momento fletor M. Nessa figura esquerda, a gente pode ver uma viga sendo submetida a um momento fletor M. A parte superior das fibras dessa viga, quando a gente aplica esse momento positivo, elas estão sendo comprimidas e as fibras da parte inferior da linha neutra, elas sofrem uma tração. Então, aqui nessa figura, à direita, na parte superior, a gente pode ver a notação que a gente vai adotar na derivação da teoria de viga. Então, momento positivo significa que a gente comprime as fibras superiores e estende as fibras inferiores. Uma força cortante positiva, ela tende a fazer uma rotação desse elemento infinitesimal no sentido horário. Então, aqui abaixo a gente pode ver um elemento infinitesimal, e se a gente fizer o equilíbrio de forças e momentos desse elemento infinitesimal da viga, a gente vai chegar numa relação entre cortante e fletor e uma relação também entre os esforços internos e a carga distribuída sendo aplicada nessa viga. Então vamos começar fazendo o equilíbrio de forças em Y. Aqui está a notação dos eixos que a gente está adotando, X, Y e Z. Então se a gente fizer o somatório de forças em Y desse elemento infinitesimal, o que a gente vai obter? Somatório de forças em Y tem que ser igual a zero para o equilíbrio estático. Então a gente vai começar, a gente tem menos V, menos dV, mais V, menos o Q dx é igual a zero. Então esse termo vai eliminar, e o que vai sobrar a gente vai ter o dV é igual ao menos Q dx. Então a gente chega na nossa primeira relação entre o cortante e a carga distribuída. dV dx é igual ao menos Q de x. Vamos chamar essa equação de equação 1. Se a gente fizer agora a mesma coisa para o momento, fazendo o equilíbrio de momentos, por exemplo, em relação a um ponto, a esse ponto, do elemento infinitesimal, o que a gente vai ter? Deixa eu ver se dá para fazer aqui. Somatório de momento. Por equilíbrio também tem que ser igual a zero. Então a gente vai ter M mais dm, positivo, de acordo com a notação que a gente adotou, menos o M, menos o V dx, e mais Q dx vezes dx sobre 2, que é a contribuição do momento da carga distribuída. Como a gente tem a multiplicação de 2 de dx vezes dx, isso aqui a gente pode considerar como zero. Então o que vai restar aqui? M corta, a gente vai ter dm igual a v dx, dm igual a v dx. Então a relação que a gente vai ter
entre o momento fletor e o esforço cortante vai ser que dm dx é igual a v. E vamos chamar essa equação de equação 2. Se eu agora fizer a derivada da equação 2 e substituir a equação 1 no resultado, a gente vai ter o seguinte: derivada segunda de 2m dx2 é igual a dv dx, e esse dv dx, utilizando a equação 1, é igual ao menos q de x. Então essa equação eu vou chamar de equação 3, derivada segunda do momento fletor em relação a x é igual ao menos q de x. Então agora a gente vai dar uma olhada na geometria da deformação de uma viga submetida à flexão pura. Então imagina que essa viga, na configuração não deformada, uma seção retangular ou qualquer outra seção, ela está alinhada com o eixo X. Quando a gente aplica determinado momento, ela vai sofrer a flexão e localmente a gente vai ter a gente pode caracterizar essa curva pelo raio de curvatura. Então, o que a gente define aqui, v de x, vai ser uma função que vai definir a deflexão da viga ao longo do comprimento do eixo x. Esse ρ é o raio de curvatura. S, se a gente olhar essa linha azul como representativa da deformada da linha neutra da viga, ela vai determinar o comprimento ao longo dessa linha neutra, e θ vai ser o ângulo que essa linha neutra faz em relação ao eixo x. Então, se a gente der um zoom no elemento infinitesimal dessa viga, a gente vai ter ds, que é esse arco comprimento infinitesimal da linha neutra, dx, comprimento em relação ao eixo x, θ, que é esse ângulo entre a linha neutra e o eixo x, e v é o que caracteriza a deflexão da viga, tanto nesse ponto inicial quanto no ponto final. Então, se a gente lembrar que para um arco comprimento S é igual a Rθ, nesse caso da viga, o que a gente vai ter esse ds, ele vai ser proporcional ao raio de curvatura vezes o dθ. Então, se a gente fizer dθ ds, vai ser 1 sobre o raio de curvatura, e na verdade aqui a gente acaba de fazer a definição da curvatura. Então, dθ ds é igual à curvatura, e essa curvatura é 1 sobre o raio de curvatura. Então, a unidade da curvatura vai ser 1 sobre metro. Para pequenas deflexões da viga, a gente pode aproximar ds aproximadamente igual a dx, e aí a gente vai ter a relação entre a derivada do ângulo θ, dθ dx, substituindo dx por ds nessa equação, a gente vai ter que dθ dx é igual à curvatura da viga. Então, vou chamar essa equação de equação 4. Notando que para a notação que a gente está usando, quando a gente aplica um momento fletor positivo, a viga está formando esse arco, e isso caracteriza uma curvatura positiva. Então, o momento fletor positivo aqui vai estar gerando uma curvatura positiva, e isso, na verdade, vai estar comprimindo as fibras superiores da viga. Então, a nossa deformação, como a gente vai ver mais para frente, que é proporcional à curvatura, ela vai estar sendo comprimida. A gente vai ter deformação negativa na parte das fibras superiores e uma deformação positiva
nas fibras inferiores, de acordo com a notação que a gente está usando. Então, utilizando ainda esse elemento infinitesimal, a gente consegue estabelecer uma relação entre o ângulo θ e a deflexão da viga V. Se a gente notar o elemento, a gente pode escrever tangente de θ, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, naquele caso, a gente vai ter tangente de θ é igual ao dV sobre o dx. E quando a gente usa, quando a gente está tratando de pequenas deflexões, a gente pode ainda aproximar a tangente de θ por θ. Então, se eu fizer a derivada dessa equação, dθ dx, que na verdade, como a gente viu na equação 4, é igual à curvatura, vai ser igual ao d2, a derivada segunda da deflexão da viga em relação a x. Então, eu vou chamar essa equação de equação 5. Derivada segunda da deflexão da viga é igual à curvatura. Então, aqui a gente está relacionando a curvatura com a deflexão da viga. A gente ainda pode estabelecer uma relação entre a deformação, que na verdade é proporcional à curvatura, vezes a distância da linha neutra, que a gente vai estar chamando de y. Então, quando a gente tem uma curvatura positiva, a gente vai ter, se a gente fizer um desenho da seção transversal, o nosso eixo y, nosso eixo z. Então, quando eu aplico um momento positivo, eu vou estar comprimindo essa parte superior à linha neutra. Então, aqui eu vou ter uma deformação negativa e para baixo eu vou ter uma deformação positiva, uma extensão. Tendo então definido uma relação entre a curvatura e a deformação, a gente pode fazer uma análise das tensões na seção transversal dessa viga, fazer o equilíbrio de momentos numa seção transversal e chegar a uma relação entre momento fletor-curvatura e, consequentemente, entre momento fletor e a deflexão da viga. Então, assumindo que a gente tenha comportamento linear elástico para essa viga, a gente pode escrever a tensão como tensão igual ao módulo elasticidade vezes a deformação. Substituindo a equação 6 nessa equação, a gente vai ter que a tensão é igual a menos E kappa y, sendo y a distância entre da linha neutra para qualquer ponto na superfície da seção transversal. Então, se a gente definir, agora olhando a seção transversal, a distribuição de tensões, a gente pode pegar esse elemento infinitesimal e dizer que aquele elemento infinitesimal está submetido a uma força dF, que é igual ao sigma dA. Só lembrando aqui que essa aqui a gente vai chamar de equação 7. Então, tensão, pressão igual a força sobre área. Então, a gente tem que essa força infinitesimal é igual a tensão, que aqui na verdade é em função de y, vezes a área infinitesimal. Se eu fizer agora equilíbrio de momentos nessa seção transversal, o que a gente vai ter? Somatório de momento em Z vai ser dado por y, que é a distância da linha neutra dessa força infinitesimal que está sendo aplicada, por isso que a gente está integrando, então vai ser y df. E isso aqui tem que ser igual ao momento que está sendo aplicado na tensão.
desculpa, que é menos YDF. Como a gente tem uma força sendo aplicada para lá, nosso momento positivo definido no sentido anti-horário em relação ao eixo Z. Então aqui a gente tem que menos YDF vai ser igual ao momento positivo sendo aplicado. Se eu substituir o meu DF definido nessa relação, nesse somatório de momentos, a gente vai ter que isso aqui vai ser menos a integral de área de y sigma dA é igual ao momento. Substituindo agora a equação 7, que relaciona a tensão com a curvatura nessa equação, o que a gente vai ter? Essa integral de área, ela vai ser a modularidade vezes a curvatura y2 dA é igual ao momento. Como o módulo, a elasticidade e a curvatura não variam com a área, a gente pode botar esses dois termos para fora da integral. Então, o que vai restar vai ser o módulo, a elasticidade vezes a curvatura, vezes a integral de y2 dA é igual ao momento. Então, isso pode ser reescrito de forma compacta da seguinte forma. O momento é igual a EI, curvatura, onde I é o momento de inércia da seção transversal, que é igual à integral de y2 dA. Então, vou chamar essa equação de equação 8 e essa relação aqui de relação do momento de inércia da área de seção transversal de equação 9. Tendo feito isso, eu posso substituir a relação de curvatura definida na equação 5 nessa relação 8. E aí a gente vai chegar na seguinte equação. Então, o momento, que é igual ao EI curvatura, substituindo a definição de curvatura da equação 5 nessa equação 8, a gente vai ter que o momento é igual a EI vezes a derivada segunda da deflexão da viga. Chamar essa equação de equação 9. Tendo feito isso, lembrando que dm dx é igual a v, que a gente obteve da equação 2, a gente pode fazer a derivada da equação 9. Então, o que a gente vai ter? dm dx, derivando a equação 9, vai ser igual a d dx, derivada do EI, que a gente chama de rigidez da flexão, vezes a derivada segunda da deflexão. Notando que esse termo EI, ele pode, se a gente tiver uma seção variável da viga ao longo do eixo x, isso aqui pode ser uma função de x. Por isso que ele ainda está dentro dessa equação. Vou chamar isso aqui de equação 10. Se a gente assumir agora que a rigidez da flexão é constante, como é que essa relação vai ficar? A gente vai ter que o dm dx, o EI vai sair fora da derivada, então a gente vai ficar que dm dx é igual a I vezes a derivada d3v dx3, derivada terceira da deflexão em relação ao comprimento x. Isso aqui é igual ao cortante. Então, vou chamar essa equação aqui de equação 11.
Lembrando então que a gente definiu na equação 3, onde dv dx é igual a menos q, a gente pode fazer a derivada da equação 11, considerando ainda que a rigidez de flexão é constante para essa viga. Então a gente vai ter o EI derivada d4 dv dx d4 é igual ao dv dx, que é igual ao menos q. E a gente vai chamar essa equação de equação 12. Tendo então definido uma relação entre momento fletor curvatura, momento e deflexão da viga, e esforço cortante e deflexão da viga, a gente pode passar agora para a definição do nosso elemento finito de viga. Nessa figura a gente pode ver um elemento com dois nós, o nó 1 e o nó 2, nó 1 e o nó 2. V de x continua sendo a nossa deflexão da viga em relação à nossa posição não deformada. X é o comprimento do elemento. Então, esse elemento a gente vai ter dois componentes de força por nó, uma força F1 e um momento M1 no nó 1, e uma força F2 e um momento M2 no nó 2. Então, esse nosso elemento de viga tem 4 graus de liberdade. A gente pode escrever o vetor de forças desse elemento como F1, M1, F2, M2, onde F1 é a força local no elemento nodal no nó 1 e M1 é o momento no nó 1 e a mesma coisa para o nó 2 em relação à força e em relação ao momento. Os deslocamentos desses dois nós do elemento a gente pode escrever em forma matricial. Então a gente vai ter um vetor de deslocamentos nodais que vai ser dado por V1, que é esse deslocamento aqui, V2, o deslocamento do nó 2, θ1, que vai estar representando a rotação do nó 1, e θ2, que vai estar representando a rotação do nó 2, que, como a gente definiu anteriormente, o dv dx igual a θ, então θ1 vai ser a derivada primeira da deflexão V1 em relação a x, e a mesma coisa para a rotação θ2. Então, esse vetor de deslocamentos nodais a gente pode definir como V1 θ1 e V2 θ2. Então, para esse elemento a gente tem 4 graus de liberdade, onde os vetores de força nodais e deslocamentos nodais são dados por essas duas relações. Então, a próxima etapa, a gente pode assumir uma função para deflexão. Se a gente assume uma função polinomial de ordem 3, a gente pode escrever isso aqui da seguinte forma. Essa deflexão vai ser dada por A1 mais A2x mais A3x2 mais A4x3, que pode ser escrito de forma matricial da seguinte forma. A gente vai ter essa matriz, esse vetor de coeficientes, sendo multiplicado por 1, x, x2, x3, que vai estar multiplicando o A1, A2, A3 e A4, que são os coeficientes
que definem o nosso polinômio de ordem 3, que a gente está assumindo que vai aproximar a função de deflexões da viga. Então, isso aqui pode ser escrito de forma compacta como H. Vou chamar aquele vetor, aquela matriz como H vezes um vetor de coeficiente C. Se a gente agora aplicar as condições de contorno, quais são as condições de contorno para aquele elemento? A gente vai ter que o deslocamento em zero, assumindo que x0 é aqui, no início do nó 1, e em L, que seria a coordenada do nó 2, a gente vai ter que o V de zero, deslocamento em zero, é dado por V1, que é o deslocamento nodal. O V de L vai ser dado por V2, que é o deslocamento nodal do nó 2. E a mesma coisa para as rotações do nó 1 e do nó 2. Então, nosso V de zero ele vai ser igual a V1. E se a gente utilizar essa relação da deflexão, a gente vai ter que esse V1 em zero vai ser igual a A1. Se a gente fizer isso agora para a rotação, V' de zero é igual a θ1. Então, se eu fizer a derivada, deixa eu fazer a derivada dessa relação aqui, a gente vai ter a derivada primeira dela, vai ser dada pelo quê? A gente vai ter A2 mais 2A3x mais 3A4x2. Então, esse θ1 ele vai ser dado por A2. Fazendo a mesma coisa para as outras condições de contorno, nossa deflexão em L vai ser dada por V2, que aí nesse caso vai ser igual a 1 mais A2L mais A3L2 mais A4L3. O V' de L, que nesse caso é igual à rotação do nó 2, vai ser dada por A2 mais 2A3L mais 3A4L2. E essa relação também pode ser escrita de forma matricial. Fazendo isso, o que a gente vai obter? A gente vai ter esse vetor V1, θ1, V2, θ2, que na verdade é o nosso vetor de deslocamentos nodais, vai ser igual ao que? A gente pode escrever da seguinte forma, uma matriz 4x4, então aqui seria 1, 0, 0, 0, que seria 0, 1, 0, 0, 1, L, L2, L3, aqui seria 0, 1, 2L e por fim 3, L2. Isso que estaria multiplicando o nosso vetor de coeficientes. A1, A2, A3 e A4. Isso também pode ainda ser escrito de forma compacta.
esse vetor já foi definido anteriormente, então isso aqui a gente pode escrever da seguinte forma: o vetor delta, deslocamentos nodais, vai ser igual a essa matriz, que eu vou chamar de matriz A, vezes o vetor também que a gente já definiu, o vetor dos coeficientes da função deflexão, que a gente já definiu anteriormente como vetor C. Então, se eu fizer, se eu quiser definir o vetor C, eu posso dizer que esse vetor C vai ser igual à inversa da matriz A vezes o meu vetor de deslocamentos nodais delta. Então, agora, se eu substituir esse vetor C nessa relação, eu posso redefinir essa minha função de deflexão da viga, que ao invés de ser dada pelos coeficientes A1, A2, A3, A4, depois de ter sido aplicadas as condições de contorno, eu posso definir essa função de deflexão como uma função dos deslocamentos nodais. Isso vai ficar como? Então, o nosso V de x, que era igual a HC, ele vai ficar igual a matriz H vezes a inversa de 1 vezes o nosso vetor de deslocamentos nodais delta. Isso aqui de forma compacta pode ser escrito da seguinte forma: vai ser n de x vezes o delta, onde esse n de x é definido como a nossa função de forma. Então, se eu resolver a multiplicação de h, que é dada por isso aqui, vezes a multiplicação da inversa dessa matriz, eu vou obter a minha função de forma. Então, fazendo essa multiplicação de h vezes a inversa de a, eu vou obter a seguinte relação. Então, meu n de x, minha função de forma, ela vai ser dada pelo quê? Para facilitar a escrita, eu vou escrever. Eu vou dizer que essa minha matriz é dada por 4 componentes, então eu vou ter N1, N2, N3 e N4. Então, esses componentes, fazendo essa multiplicação que eu não vou estar demonstrando aqui, dessa matriz H vezes a matriz 4x4, a inversa dela, a gente vai chegar nesses coeficientes da minha função de forma. Então, N1 vai ser dado por 1 menos 3x2 sobre L2 mais 2x3 sobre L3. N2 vai ser dado por x menos 2x2 sobre L mais x3 sobre L2. N3 de x vai ser dado por 3x2
sobre L2 menos 2x3 sobre L3 e por fim N4 vai ser dada por menos x ao quadrado sobre L mais x ao cubo sobre L2. Então, de forma semelhante ao que a gente fez para os deslocamentos nodais, aplicando as condições de contorno e utilizando essa função v de x que a gente definiu, a gente pode fazer para as forças nodais, utilizando as relações que a gente já definiu anteriormente, que eu vou reescrever aqui para facilitar. O nosso momento é igual a I curvatura, que é igual ao EI vezes a derivada segunda da função deflexão, e o nosso esforço cortante é dado por EI, esses dois casos considerando que a seção transversal da viga tem uma rigidez de flexão constante, vezes a derivada terceira da função deflexão. Então, utilizando o nosso elemento finito com dois nós, então aplicando as condições de contorno no nosso elemento finito, a gente vai ter que o cortante em zero vai ser igual ao nosso esforço nodal local F1, que vai ser dado por I vezes a derivada terceira em zero de dx3. E assim por diante para os outros esforços. O momento em zero, no nó 1, vai ser igual a menos M1, lembrando a notação, convenção de sinais que a gente adotou, que é igual ao EI vezes a derivada segunda em zero d2v dx2. Em L, o que a gente vai ter? V de L é igual ao F2 igual a rigidez de flexão D3V de L dx3. E por fim, no momento em L, a gente vai ter nesse caso aqui é positivo, aqui desculpa, é negativo, aqui é positivo. A gente vai ter que esse M2 é igual a rigidez de flexão vezes a derivada segunda em L de dx2. Então essa equação é 25, chamada de 26. Lembrando que a função deflexão da viga a gente definiu como através da função de forma, como uma função dos deslocamentos nodais. Então, utilizando a equação 23, eu posso fazer a derivada segunda, a derivada terceira dela, e depois introduzir na equação 26. Então, essa derivada segunda de x da função da flexão vai ser dada por quê? Basicamente pela derivada segunda da nossa função de forma vezes o vetor de deslocamentos nodais. É a mesma coisa para a derivada terceira. Vai ser a derivada terceira da nossa função de forma vezes o nosso vetor de deslocamentos nodais. Vou escrever só isso aqui para facilitar a visualização. A gente vai ter o que? N1, duas linhas. Desculpa, aqui é V1
mais o N2 derivada segunda em relação a x, θ1, mais o N3 derivada segunda em relação a x vezes o deslocamento nodal V2, mais o nosso N4 derivada segunda vezes o θ2. E aqui vai ser a mesma coisa, só que considerando a derivada terceira para cada termo. Derivada terceira, V2, mais N4, derivada terceira, θ2. Então, se eu substituir essa relação, que eu vou chamar de 27 em 26, eu vou chegar na seguinte relação entre o meu vetor de forças nodais locais, que seria o F1, M1, F2, M2, com relação à rigidez e à flexão e os deslocamentos nodais. Então, dessa forma, a gente vai estar definindo a matriz de rigidez. Então, escrevendo de forma direta, o que a gente vai ter? A gente vai ter o F1 é igual a I sobre L ao cubo, vezes 12V1, mais 6L θ1, menos 12V2, mais 6L θ2. Fazendo isso para os outros termos de esforços nodais locais, a gente vai ter I sobre L ao cubo vezes 6LV1 mais 4L2 θ1 menos 6LV2 mais 2L2 θ2. Para F2 é I sobre L3 menos 12V1 menos 6L θ1 mais 12V2 menos 6L θ2. E por fim, M2 explicitando esse termo, é I sobre L ao cubo. A gente vai ter 6LV1 mais 2L2 θ1 menos 6LV2 mais 4L2 θ2. Escrevendo isso agora de forma matricial, o que a gente vai ter? Basicamente, nosso vetor de forças nodais, F1, M1, F2, M2, vai ser igual à nossa matriz de rigidez, que é o que a gente estava querendo definir. Vai ser dada pelo quê? 12 6L menos 12 6L 4L2 menos 6L 2L2 positivo menos 12 menos 6 12 menos 6L, aqui 1 6L
2L2 menos 6L e 4L2, que multiplica o nosso vetor de deslocamentos nodais V1, θ1, V2, θ2. Então, por fim, a gente definiu a nossa matriz de rigidez e a relação entre esforços nodais e deslocamentos nodais. Então, do elemento vai ser igual a nossa matriz de rigidez do elemento em coordenadas locais vezes o nosso vetor de deslocamentos nodais do elemento.